Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão, declaro aberta a 81ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 18 de novembro de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Saulo Santos, doutor Carlos César Quadros Pierre. Procurador do Estado, doutor Matheus Geno Neto. Secretaria nos Trabalhos, Evaneide Duarte Vieira. Passo a palavra para a leitura, de processos, despachos que foram enviados aos senhores para conhecimento prévio e agora leitura e aprovação. Evaneide, com a palavra. Bom dia a todos. Foram entregues as resoluções referentes aos seguintes processos. Da relatoria do Dr. Pedro Jorge Medeiros, processo 449/2016, auto de infração 2015-19274. Da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, processo 3317/2019, auto de infração 2019-07078. Foram entregues ainda os despachos para perícia dos processos de relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, processo 384/2018, auto de infração 2017-19251, processo 4864/2018, auto de infração 2018-10671 e processo 4865/2018, auto de infração 2018-10668. Foram esses, senhores. Alguma sugestão de alteração? Não havendo, aprovada. Faremos agora a leitura da ata da 80ª sessão ordinária, também com as observações feitas pelos senhores, considerando que houve envio, anteriormente para sugestões. Evaneide, com a leitura da ata. Ata da 80ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 17 dias do mês de novembro do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 80ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presente a sessão, as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e os conselheiros Carlos César Quadros Pierre, José William Falcão de Souza, Sandra Arraes Rocha e Saulo Gonçalves Santos. Presente a sessão, o seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se esses receberam a resolução referente ao processo de número 4443/2016, auto de infração 2016-21244, da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza. Foram entregues ainda os despachos para perícia referente aos processos de número 3969/2019. Não havendo sugestões de correção, foram aprovadas. Ordem do dia. Processo de recurso número 3896/2018, auto de infração 2018-07874, recorrente A.F. Silva Melo Eireli, recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheiro relator José William Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação à decadência suscitada pela parte referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. Decadência acatada por unanimidade de votos,
com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, decide dar parcial provimento para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância para julgar parcial procedente o auto de infração nos termos do voto do conselheiro relator e parecer da célula de assessoria processual tributária, adotado em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. O conselheiro Carlos César Quadros Pierre manifestou-se pela parcial procedência do auto de infração, com a exclusão da penalidade, uma vez que o contribuinte praticou um erro excusável, não devendo ser penalizado. Apresenta a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, doutor Ivan Lúcio Falcão. Desculpa. Processo de recurso número 3927/2018, auto de infração 2018-05916. Recorrente Dental S. Sebastião Limitada, ME. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. A decisão a ser lida é comum também para o processo de número 3954/2018, auto de infração 2018-05921. Recorrente Dental S. Sebastião Limitada, ME. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão comum. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, decide por unanimidade de votos dar provimento ao recurso para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância para julgar improcedente o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator e manifestação oral realizada em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Decisão contrária ao parecer da célula de assessoria processual tributária. A conselheira Antônia Helena Teixeira Gomes precisou ausentar-se da sessão por motivo justificado e não participou da votação dos presentes processos. Apresenta a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Felipe Caldas de Moraes. Último processo da pauta, processo de recurso número 4445/2016, auto de infração 2016-21252, recorrente Veneza Máquinas Comércio Limitada e célula de julgamento de primeira instância, recorrido ambos. Conselheiro relator, Saulo Gonçalves Santos. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer dos recursos interpostos, decide por maioria de votos dar parcial provimento ao recurso ordinário e negar provimento ao reexame necessário para confirmar a decisão proferida em primeira instância para julgar parcial procedente o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com os termos do parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral em sessão do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. A conselheira Mônica Maria Castelo votou pela procedência da acusação fiscal, nos termos do lançamento. A conselheira Antônia Helena Teixeira Gomes precisou ausentar-se da sessão por motivo justificado e não participou da votação do presente processo. Assuntos gerais. O presidente da primeira Câmara de Julgamento manifestou-se em voto de desempate referente ao processo de recurso número 3774/2012, auto de infração 2012-101-17, recorrente Gerdau Aços Longos S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância. Processo julgado em 15 de outubro de 2021, na 68ª sessão virtual ordinária. Voto. Decide pelo conhecimento do recurso ordinário dar-lhe provimento para modificar em parte a decisão condenatória exarada em primeira instância, para julgar o feito fiscal parcialmente procedente, nos termos do voto da conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, aplicando a penalidade incerta no artigo 123, inciso 2, a linha A, da Lei 12.670/96,
conforme base de cálculo indicada pelo laudo pericial. É isso, senhor. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Evanete, só o finalzinho aí, é dar parcial provimento no meu voto em assuntos gerais. Eu escutei só dar provimento. Você pode verificar? É dar parcial provimento. Está desligado o som. Perdão. Perfeito, senhor presidente. Está dar-lhe parcial provimento, para modificar em parte. Ok, obrigado. Não tendo nenhuma alteração a ser feita, passaremos então para a ordem do dia. Como já anunciado anteriormente, né, nós temos 6 processos da ACS Engenharia Ambiental, Indústria de Máquinas e Equipamentos, os 2 primeiros processos da relatoria do Dr. Saulo, e vamos dar início, então, exatamente por esses 2 processos. Eu anunciei o primeiro processo, processo de número 4632/2018, auto de infração 2018-10252, em que é recorrente a ACS Engenharia Ambiental, Indústria de Máquinas e Equipamentos, recorrido, sério de julgamento de primeira instância, Dr. Saulo Gonçalves Santos, é o conselheiro relator, a indicação de procedência em primeira instância, julgador singular, e a assessoria processual tributária também confirma a procedência do feito. Passo a palavra ao Dr. Saulo Santos para relato do processo anunciado. Bom dia a todos, doutor Manuel Marcelo, doutor Matheus Viana, Procurador-Geral do Estado, demais conselheiros, doutor Evanei, nossa secretária. Senhoras e senhores, o processo está na pauta, já foi devidamente qualificado pelo presidente Manuel Marcelo. Trata-se de um feito cuja recorrente é a célula de julgamento de primeira instância, recorrido à ACS Engenharia Ambiental, LTDA. O processo trata da seguinte acusação. Doutor Manuel, o processo que o senhor pautou é o 4632, isso? Exatamente, é o primeiro processo da pauta, 4632/2018. Aqui eu faço apenas uma observação, apesar da chamada, né, deixar de escriturar a nota fiscal, ao final ele fala que ocorreu a falta de recolhimento. Só essa observação, quando eu fiz referência que todos os processos seriam de obrigação acessória, né? Perfeito. Mas é isso mesmo, é 4632, auto 2018-10252. Então, o processo trata da seguinte acusação: deixar de escriturar no livro próprio para registro de saídas, dentro do período de apuração do imposto, documento fiscal de operação e prestação neste realizadas. O contribuinte emitiu diversas notas fiscais eletrônicas e deixou de fazer o registro em seus arquivos em escrituração digital. Por conseguinte, deixou de recolher o ICMS devido. Vídeo verificação complementar anexa. Artigo infringido 270 do Decreto 24.569, acumulado com a penalidade do artigo 123, inciso 1G, da Lei 2.670. A empresa apresentou defesa tempestiva, requerendo a nulidade da ação fiscal, com base nos seguintes argumentos. O lançamento da fiscal conteria erros no que tange à capitulação da conduta infracional. O agente fiscal teria extrapolado o prazo de 180 dias para a conclusão da ação fiscal, sem que houvesse a emissão de um termo de reinício da ação, afrontando a Instrução Normativa número 49 de 2011. O auto de infração seria nulo, devido às suas informações lacunosas e por não conter todos os elementos exigidos para a legalidade do procedimento. No mérito, alegou que inexistiu qualquer ofensa à legislação fiscal, pois as operações descritas na autuação se tratariam de notas emitidas equivocadamente em duplicidade ou notas fiscais complementares, cujas notas fiscais principais restariam devidamente referenciadas. Aduziu que o levantamento fiscal seria inapto para desconstituir a organizada contabilidade apresentada pela contribuinte. Alegou que as notas fiscais entendidas como não escrituradas se tratavam de notas fiscais complementares e que a legislação conteria suficiente o registro da nota fiscal principal. Finalmente, aduziu a ausência de danos ao Tesouro Nacional e o caráter confiscatório da multa, requerendo por fim a realização de prova pericial. O julgador singular proferiu decisão pela procedência do auto de infração, no julgamento número 383/2020, com a seguinte emenda: ICMS, falta de recolhimento, notas fiscais de saída não escrituradas, operações com tributação normal,
A empresa atual não levou para a apuração mensal do ICMS o débito do imposto gerado nas operações de saídas não lançadas em sua escrituração fiscal digital. Auto de infração julgado procedente. Infringência aos artigos 59, 270, 276-A do decreto, com penalidade prevista no artigo 1231-G da Lei 12.670, com as alterações promovidas pela Lei 16.258, defesa tempestiva. Discordando da decisão de primeira instância, a empresa interpôs recurso ordinário. Preliminarmente, ressaltou a nulidade do auto de infração, eis que o agente fiscal teria extrapolado o prazo de 180 dias para a conclusão da ação fiscal, sem que houvesse a emissão de um termo de reinício de ação fiscal, afrontando a instituição normativa número 49 de 2011. O agente da ação fiscal não teria analisado os documentos apresentados, necessitando de perícia. O lançamento fiscal possuiria erros no que tange à capitulação da conduta infracional. O auto de infração seria nulo, devido às suas informações lacunosas e por não conter todos os elementos exigidos para a legalidade do procedimento. No mérito, sustentou que não existiu qualquer ofensa à legislação fiscal, já que as operações descritas na atuação se tratariam de notas emitidas equivocadamente em duplicidade, ou notas fiscais complementares, cujas notas principais restam devidamente referenciadas. Outro, sim, arguiu que a suposta infração não teria causado danos ao tesouro, já que toda a operação estaria devidamente escriturada, e os montantes inerentes às operações já teriam sido recolhidos aos cofres públicos. Finalmente, pleiteou a improcedência da atuação. A Assessoria Processual Tributária, por meio do parecer número 169/2021, opinou no sentido de se conheça do recurso ordinário para negar-lhe provimento, mantendo a decisão de parcial procedência da acusação, mas aplicando a penalidade contida no artigo 1231-C da Lei 2.670. Então, senhoras e senhores, em resumo, esse é o relatório. Obrigado, doutor Saulo. Passa então a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Gino Neto. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora Neide, mais tranquila, graças a Deus, senhor conselheiro relator, doutor Saulo. Essa infração apontada na inicial, ela dá uma resposta, ou ela esclarece um pouco, porque nós não temos uma sanção específica para a falta de escrituração de nota fiscal de saída. Nós tínhamos. Algum tempo atrás, a legislação previa uma penalidade específica para a falta de escrituração de nota fiscal de saída. Mas o legislador entendeu, naquela época, que a falta de escrituração, na verdade, configurava a falta de recolhimento do imposto. Quando o sujeito não escriturava a nota fiscal de saída, quando o sujeito passivo não escriturava a nota fiscal de saída, isso significava que ele não teria recolhido ou não recolheria o ICMS referente àquela operação. Razão pela qual foi suprimida a penalidade referente à falta de escrituração de nota fiscal de saída. Supondo-se, o legislador supôs, na hipótese, na época, que esse caso não é de aplicar uma falta de escrituração, mas a falta de recolhimento. Mas há situações em que efetivamente não se configura a falta de recolhimento, é só a escrituração mesmo. E ficamos sem, então, uma sanção específica para a falta de escrituração de nota fiscal de saída. Acaba se aplicando, então, aquele bonde lá do artigo 126, que trata, são não sei quantos ofícios, 200 ofícios pela infração, aquele que nós chamamos de bonde, por falta de uma penalidade específica. Mas, no presente caso, a supressão da falta de registro, ela cabe perfeitamente na infração apontada, porque quando o contribuinte não escriturou tais notas fiscais, aí sim, configurou a falta de recolhimento do imposto. Quer dizer, as notas fiscais eram notas fiscais de saída de mercadoria, com débito do imposto, e o imposto deveria ter sido recolhido e não foi. Então, no presente caso,
A falta de escrituração resultou na falta de recolhimento do imposto. O contribuinte vem aos autos e diz, não, mas houve recolhimento, a escrituração em duplicidade, ocorreu nota fiscal complementar que foram emitidas, o imposto já foi recolhido, já ocorreu, extrapolou o prazo de 180 dias, utiliza-se de argumentos a infração, o fato fica apontado. Porque quando ao prazo para a fiscalização, não extrapolou 180 dias estabelecido na portaria ou no mandado de ação fiscal. Quanto à prova de que esse imposto já teria sido recolhido, o contribuinte não trouxe nenhum elemento capaz de comprovar que o imposto efetivamente havia sido recolhido. A escrituração em duplicidade também não traz nenhuma prova em relação a isso. Então, o que remanesce mesmo, senhor presidente, é a falta de recolhimento do imposto. E, portanto, é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Pela procedência da acusação, tendo em vista a falta de recolhimento do ICMS. É isso. Obrigado, Matheus. Processo em discussão, senhores. Doutor William Falcão com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O doutor Matheus já falou a questão da penalidade. Eu estranhei quando eu vi a penalidade. Então, eu fui lá para a penalidade e vamos ler. 123, 1G, foi aplicado. Omitir documentos ou informações necessárias à fixação do imposto a ser recolhido em determinado período, quando sujeito ao recolhimento do tributo na forma prevista no artigo 39. Quer dizer, e nós temos também o 8L, que é omitir informações na FD, ou seja, notas fiscais. Passa a ideia que esse dispositivo é por caso de omissão de saídas, ou de fato de registro nas fiscais de saídas. Passa essa ideia. Mas eu acho que ele tem uma coisa diferente, porque ele está vinculando quando sujeito ao recolhimento do tributo na forma prevista no artigo 39. Se nós formos ao artigo 39, a dúvida minha foi esta, porque nós estamos acostumados a aplicar, pelo menos eu, o 8L, a omissão de informações nas saídas. Muitos fiscais já aplicam esse 8L na saída, né? Muitos já aplicam para cobrar só a multa. E aquele que quis cobrar o ICMS é a multa. E a própria penalidade vincula ao artigo 39. Aí eu não entendi por que eu vi o artigo 39. Aí o artigo 39 diz: a critério do fisco, o ICMS devido por contribuinte de pequeno porte, cujo volume ou modalidade de negócio aconselha tratamento tributário simplificado, poderá ser adotada na forma diversa de apuração, conforme se dispuser em regulamento. Aí o artigo 39. Eu sei que a penalidade está fazendo referência ao 39. Aí eu perguntei, pequeno porte, contribuinte de pequeno porte é um tratamento diferenciado, por que ele não declara isso, aí cobra esse imposto, aplicou, deixar de escriturar a nota, cobrar dessa forma aqui. E o 8L, né, tem de outra forma, né, que é a penalidade que usualmente nós estamos usando, essa 8L por maioria, os fiscais também colocando. Por quê? Essa está vinculando ao artigo 39, pequeno porte. Essa empresa aqui não é de pequeno porte, é uma empresa normal, tributação normal. Aí eu não sei, em primeiro lugar, a dúvida é essa, por que aplicou essa penalidade? Lógico, que até aqueles contribuintes sem ser pequeno porte normal, aplica o 8L, cobrando só a multa. O ICMS devido na operação, ele faz em outro auto de infração. Não há nenhum impedimento, na minha visão. Mas aquele cobrou o ICMS e a multa aqui dessa empresa normal, quando a penalidade está ligando ao artigo 39. Outra dúvida que eu tive aqui, senhor presidente, eu espero que os conselheiros vejam isso comigo, é porque o contribuinte, na impugnação, ele alega que foi extrapolado o prazo da ação fiscal de 180 dias. No recurso, mesmo afastado no julgamento, no recurso ele bate na mesma tecla que foi extrapolado o prazo de 180 dias.
O que é que diz quando a inflação é por carta com aviso de recebimento? Que o prazo de 180 dias é prazo para o fiscal concluir a ação fiscal. Quando é por AR, é na data da postagem. Inclusive, a doutora Helena já pediu até vista de processo para verificar a data de postagem. E, geralmente, eles não colocam isso. Raramente, eles colocam isso, a data de postagem no processo. Fica na dúvida. E eu fiquei mais na dúvida ainda, porque o nosso colega, meu amigo Sidney Valente Lima, fez o julgamento, ele é da assessoria, mas o julgamento aqui foi ele que fez, e ele colocou desta forma. Com relação ao argumento que houve, extrapolação do prazo, 180 dias, para a conclusão da ação fiscal, consta dos autos que a empresa autuada tomou ciência do início do procedimento fiscal em 12 de janeiro de 2018. Exatamente, o termo de início foi lavrado no dia 9 de janeiro de 2018. E a ciência do termo de início foi no dia 12 de janeiro de 2018. O AR está nos autos, eu já vi aqui. E a ciência da autuação em 13 de julho de 2018. A ciência também por AR, a ciência. Ele está contando assim esse prazo. O que significa dizer que o agente fiscal concluiu o trabalho de fiscalização dentro do prazo de 180 dias. Mas eu não vi ele fazer a contagem do prazo. Ele está dizendo simplesmente que no 13 de julho ocorreu dentro do prazo. Que essa ciência, se foi a ciência, no dia 13 de julho, foi por AR, então demonstra que, efetivamente, se foi dentro do prazo de 180 dias a ciência, então ele concluiu os 180 dias, foi antes dos 180 dias, estaria ok. Mas se eu fui contar aqui, rapidinho, aqui no computador e vi um calendário, o prazo, a ciência no dia 12 de janeiro, e os prazos de 180 dias é para a conclusão do trabalho fiscal dele, contado na data da postagem. O dia 13, extrapola muito 180 dias, o dia 13. E o julgador aqui colocou dia 13, foi dentro do prazo. Aí, se algum conselheiro aí possa contar isso para tirar essa dúvida, porque eu, efetivamente, estou na dúvida. O dia 13 extrapolou para 180 dias. Tinha que ver a data da postagem, se foi nos 180 dias. Se encontrar, eu estou procurando aqui, eu ainda não vi. Depois de eu terminar a fala, eu vou voltar a procurar a data da postagem. Mas há essa dúvida. Quer ver? Contem aí. O doutor Matheus tem até um sistema aí que vai contar rapidinho, poderia também verificar aí. A ciência foi no dia 12 de janeiro. 12 de janeiro. Eu contei esse prazo, aí então esse prazo, 180 dias, terminaria no dia 7 de julho, para ele postar, terminar a ação e postar, ou da ciência para contribuinte. A ciência para contribuinte foi dia 13. Tem alguma coisa aí que não está bem explicada, é bom a gente verificar isso. Só lembrando, senhores, é que a contagem de prazo, no caso da ação fiscal, o encerramento se faz na data da postagem, né? No caso da ação fiscal, não é na data em que o contribuinte tem ciência, não. Nossa legislação estabelece que o início da ação fiscal é quando o contribuinte, obviamente, toma conhecimento. Não é a data de postagem nem nada, é quando o contribuinte toma conhecimento. E o final da fiscalização é quando o contribuinte toma conhecimento, evidentemente, ou na data da postagem. E essa data da postagem, ela é utilizada o quê? Para evitar manobras por parte do contribuinte. Porque antes disso, o contribuinte, que é que o contribuinte fazia alguns? Ficavam se escondendo para não serem intimados. Né? De modo que o prazo acabava sendo extrapolado. O agente fiscal procurava o contribuinte para ser intimado, e o contribuinte fechava as portas, não sei o quê e tal. Então, de modo a evitar esse tipo de manobra, é que se estabeleceu que a ação fiscal terminaria, né, seria formalizada com a data da postagem. Pelo que eu vejo aqui, as considerações feitas pelo consultor, ele diz o seguinte, né, que a ação fiscal, o termo de início de fiscalização foi enviado no dia 12 de janeiro, sexta-feira. Logo, sexta-feira, os prazos começam a contar, então, a partir de segunda-feira, que dia útil, né? Desculpa, então, doutor Matheus, porque foi dia 13, sexta-feira, aí inicia dia 15, que é uma segunda-feira.
Era dia 13, sexta-feira, aqui diz 13 que de foi 12. Não é 12 não, Mônica? Não, É é dia 12. 13. Foi enviado Já tá dia 12 de e recebido janeiro. dia 12. E Foi se é recebido 12, é uma quinta-feira, 12 de julho de 2018. No é uma AR está dizendo quinta-feira. data do dia 12, que ele recebeu dia 12. Tem assim, a data de Dia recebimento 12, pois é. Aí começa a Aí, contar aí é uma sexta-feira, dia 13. quinta-feira, doutor Matheus. Então, começa a contar da sexta-feira. Na sexta-feira. Ixi, aí não. terminaria, pelas minhas contas, terminaria no dia 17/7. E foi quando? 13 de julho. 13/7. Peraí, Mônica, é 12 de janeiro é o termo de início? Sim. O aviso de Avisa. recebimento, 12 de janeiro. 12 de 12 de janeiro janeiro. a 13/7. Não, então 12 de desculpa. janeiro. 12 de janeiro, eu me equivoquei. 12 de janeiro é quando? é uma sexta-feira, é uma Bom. sexta-feira mesmo, doutor Matheus. Então, aí começa a contar na segunda-feira. Aí termina dia no dia 15. 17. Termina dia 17 de julho Isso. e o auto de infração foi encaminhado qual data? Qual foi a 13. data da postagem? 13/7, a postagem do AR. Aliás, a ciência, né, da data de entrega. O recebimento dele foi no dia 13/7, mas a postagem foi antes, né? Senhor presidente, E quando é a postagem? então é porque eu provavelmente fiz a Questão contagem. de ordem. A conselheira Helena está dizendo que foi dia 17 terminava. Quando eu fiz a contagem aqui, por isso que eu disse, eu pedi ajuda aí para verificar no calendário. Quando eu fiz a contagem aqui, tinha terminado no dia 7. O termo de... A ciência do auto de infração foi por AR, ele tomou ciência dia 13. Aí eu queria ver a data da postagem, que não tinha. Mas se vai até o dia 17 e ele tomou ciência dia 13, é lógico que foi antes. Se for, A postagem foi antes. Ele tomou ciência dia 13, a postagem foi bem anterior. Então. Bem anterior. Então, Mas aí é porque eu contei aqui, conselheira Helena, desculpa aí, eu contei assim, ó, o mês de janeiro foram 20 dias, aí fevereiro 28, março 31, abril 30, junho 31, janeiro 20, fevereiro 28, março 31, abril 30, maio 31, junho 30. Aí julho, contando assim, por isso que eu vou contar aqui de novo. Só. Porque, doutor William, como é numa sexta-feira, dia 12 é uma sexta-feira, então vai começar a contar da segunda-feira. A segunda é dia 15. Então, o início da contagem é a partir do dia 15. Então, o final é dia 17. Certo. Esclarecido, doutor Willer. Doutor Pierre tinha solicitado a palavra e doutora Mônica também. Já esclarecido, doutor Mônica? Já era só para dizer que começou no dia 15, foi sexta-feira e iniciou na segunda-feira. Ok, doutor Pierre. Bom dia, senhores. Embora a gente já tenha debatido um pouquinho antes, né, superado essa questão do prazo, eu gostaria de falar quanto à penalidade aplicada. O conselheiro William, como sempre, muito atento, percebeu que a linha G do inciso 1º do 123, ela é somente quando sujeito ao recolhimento na forma de tributo do artigo 39, o que não é o caso dos autos. Então, eu já achei que não seria essa a penalidade. Ela é exclusiva para esse tipo de recolhimento. Contudo, eu devo lembrar o caput do 123, que define as penalidades sem prejuízo do pagamento do imposto, quando for o caso. Ou seja, todas as penalidades podem ser exigidas juntos com o imposto. E eu vejo que o fiscal não capitulou como falta de recolhimento. Ele capitulou como deixar de escriturar. Então, meu entendimento, nesse caso, seria uma omissão da FD, teve como consequência a exigência de tributo, mas essa omissão da FD, ela deve ser penalizada com 123.8L, porque essa do fiscal não cabe, porque o contribuinte não é o contribuinte dessa modalidade. Então, nós já sabemos que teria que ser outro. Ou a gente vai para a falta de recolhimento, a linha C, que dá a mesma penalidade,
a falta de recolhimento, mas só que a própria fiscalização não tipificou como falta de recolhimento. Ele tipificou como deixar de escriturar. Então, o meu entendimento é, deixou de escriturar e resultou na falta de pagamento de imposto? Sim. É devido ao imposto? Sim. Mas com a penalidade 123.8L, sem o prejuízo da cobrança do imposto. Então, eu entendo nesse caso pela aplicação do 123.8L. Permita fazer uma breve consideração, senhor presidente. Com a palavra, doutor Matheus. Se nós olharmos o auto de infração, o que é que o auto de infração diz? O contribuinte emitiu diversas notas fiscais eletrônicas e deixou de fazer o registro em seus arquivos de escrituração fiscal digital. Por conseguinte, é aquilo a que me referi no início, deixou de recolher ICMS devido, vide informações complementar anexa. Aqui, ao sugerir a penalidade, ele realmente colocou o artigo 123.1G, que refere-se à falta de escrituração. Mas lá nas informações complementares, se vocês tiverem assim, a paciência de olhar, está lá. Como não houve comprovação por parte da empresa, fica então sujeito ao presente auto de infração e penalidade prevista para esta ocorrência, estipulada, e aqui ele o fez corretamente, artigo 123.1C da 12.670, que é falta de recolhimento todo do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária na forma e prazos regulamentares, multa uma vez o valor do imposto. Então, senhores, apesar dele ter feito uma ligeira, breve referência ao G, mas o agente fiscal ele fez o enquadramento lá nas informações complementares corretamente. E é isso que a consultoria sugere, que é exatamente a manutenção da penalidade do artigo 123.1C, até porque ele diz, olha, a G não cabe, nem caberia G, porque teria que adotar-se, para aplicação dessa penalidade, o artigo 39, que é o contribuinte de pequeno porte, que não é o caso aqui, razão pela qual, aí ele diz, aplica-se a penalidade contida no artigo 123.1C, que é a sugerida pelo agente fiscal. Então, nessa hipótese aqui também, senhor presidente, não vejo a manutenção, a procedência da acusação. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Pierre, com a palavra. Doutor Matheus, como sempre, muito atento, eu não tinha percebido que o contribuinte, que o fiscal tinha feito isso. Agora chama a atenção que o julgador de primeiro grau, ele entendeu pela manutenção do 123.1G, e o parecer também, o contribuinte em nenhum momento se defendeu do 123.1C, nem teve recurso nessa oportunidade para arguir qualquer outro tipo de penalidade. Então, se o fiscal atuou como 123.1C, certo? O contribuinte agora vai ser surpreendido com essa informação, porque o julgamento não se deu quanto a isso aí. O parecer também não se deu quanto a isso aí. E agora, quais são as oportunidades dele, a não ser um recurso? A Câmara Superior se defendendo do 123.1C, que em nenhum momento foi debatido nos autos. Eu acho um claro prejuízo para a defesa, um claro cerceamento de direito de defesa. No mínimo aqui, eu recomendo que se volte ao primeiro grau e se julgue como se entende que foi a autuação, porque nesse nosso entendimento, ele vai se dar agora, no presente momento, porque o contribuinte ele se defendeu do 123.1G. O julgamento se deu sobre 123.1G. O parecer se deu sobre 123.1G. E nós vamos chegar agora e dizer que é o 123.1C. Eu concordo. É o 123.1C. O fiscal cometeu um equívoco. O fiscal, no seu relatório, fala de 123.1C e no próprio auto de infração de 123.1G. Né? Isso tem consequências, embora o resultado seja o mesmo, 10%, mas tem consequências, porque com 1G eu levo para o 123.8L. Com 1C, não. Aí eu vou tratar de outra questão, se enquadra no D ou não. Temos que pensar qual é o prejuízo. Assim, em termos matemáticos, nenhum. Mas em termos jurídicos, sim. A defesa do 123.1G é uma, do 123.1C é outra. Embora o numerário seja o mesmo, 10%.
Então, vamos ver aqui o que a gente faz, porque eu concordo que é o 123.1c, mas eu também observo que nos autos não é disso que foi tratado. Me permita mais uma consideração, doutor Pierre, senhor presidente. É porque a acusação foi a falta de recolhimento. Como eu disse, lá nas informações complementares, a única informação equivocada que tem é no pórtico do auto de infração, que se refere a AG. Mas lá nas informações complementares, como eu li, o agente fiscal, ele faz referência expressa, clara, à falta de recolhimento. Então, por ocasião da impugnação, o contribuinte teve todas as informações necessárias para fazer sua defesa. Agora, quando o julgador singular entendeu que não devia ser aplicado o C, devia ser aplicado o G, ele poderia ter se defendido em relação, quer seja uma, quer seja outra. Se ele não fez, aí é a falta de atenção por parte dele. Não vejo aqui nenhum prejuízo ao contribuinte. Razão pela qual eu entendo que deva sim ser julgado. Não há razão para nulidade do julgamento singular. Não há surpresa ao contribuinte. Pelo menos é dessa forma que eu entendo. É isso, senhor presidente. Doutor Pierre, mais alguma consideração? Presidente, eu me curvo aqui às palavras do doutor Matheus. Ele tem razão, inclusive eu fui olhar o julgamento, embora ele capture como um G, ele faz falta de recolhimento. E a doutora Helena também, sempre muito atenta, observou que o parecer já fala do 123.1c. Então, me curvo ao entendimento. Ok. Doutora Helena, quer se manifestar? Não, eu acho que a doutora Mônica pediu a palavra, não? Eu só coloquei uma observação aí de que o parecer, o parecerista foi pelo 123. Era exatamente isso. Era para falar que o parecer foi pelo 103.1c também. A doutora Helena manifestou-se pelo chat, que também é um outro meio, né, de comunicação. Senhores, mais alguma discussão? Lembrando que há um pedido à parte da nulidade, extrapolação do prazo, já foi debatido e é feita a contagem. Manifesta também sobre a capitulação da pena, lacunas e erros no lançamento. Então, formalmente, é um pedido de nulidade da parte. Alguma discussão adicional com relação à matéria, essa preliminar? Não havendo, doutor Saulo, como vota com relação à nulidade suscitada pela parte? Senhor presidente, eu afasto a nulidade alegada pela parte. Há também um pedido de perícia. Alguns elementos, a empresa apresenta, ou recorrente, algum elemento que seja o caso de encaminhamento à perícia ou apenas de uma forma genérica? Não, também foi feito de forma genérica, e doutor Manuel Marcelo, também entendo por bem afastar nesse ponto a preliminar de necessidade de perícia, no caso. Ok. Ato nos autos, em algum momento, defesa, falam também multa confiscatória, que não compete a esse contencioso. Temos agora a questão de mérito. Mais alguma discussão com relação ao mérito, o lançamento do auto de infração? Não havendo, como vota o conselheiro relator? Senhor presidente, voto pelo conhecimento do recurso ordinário para negar e provimento, mantendo a decisão de parcial procedência da acusação, mas com a aplicação da penalidade do artigo 182.123.1c da Lei 2.670. Como voto? No caso, a procedência, né, doutor? Mantenha o que diverge o parecer do julgamento singular apenas a capitulação, né? O parecer pelo 103.1c. Não, eu mantenho pelo 103.1c. Ok, então procedência da acusação fiscal. Exato. Algum voto em sentido contrário? Parcial procedência, né, doutor presidente, porque creio que o auto de infração capitulou no 123.1g. Mesmo com a capitulação, não há redução do crédito tributário. Perfeito. Então, procedência. Ok. Então, senhor presidente, é porque houve um equívoco no parecer que colocou parcial procedência. Eu acho que o parecer consta parcial procedência. Então, deve ter havido um equívoco, né, na elaboração. Que, como não houve a redução do crédito tributário, manteve o lançamento, o julgamento, apenas a questão da capitulação que diverge, né? Mas, como já debatido,
O lançamento, informação complementar, esclarece a aplicação do 103.1c. Então, esta decisão, afastada as nulidades, por decisão unânime, também a perícia, de acordo com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e manifestação do representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. O segundo processo da pauta, senhores, também da ACS Engenharia Ambiental, Indústria de Máquinas e Equipamentos, recorrido, Sérgio Julgamento de primeira instância, doutor Saulo Gonçalves Santos, é o conselheiro relator. Aqui, sim, a indicação de procedência do feito em primeira instância e parcial procedência pela assessoria, sugestão da assessoria processual tributária. Passa a palavra ao conselheiro relator para início do relato. Doutor Saulo, nos escuta? Não, doutor Manuel Marcelo, desculpe. Vamos fazer agora o relato do segundo processo, não é isso? Isso, 4635, auto 2018-10-263. Então, já qualificado os autos do processo, sigo agora para o relatório do caso. Segundo a inicial, a empresa autuada está sendo, a empresa ACS Engenharia Ambiental LTDA, está sendo acusada de deixar de escriturar 66 notas fiscais de aquisição no livro de registro de entradas, no total de R$ 591.230,69, durante os meses de abril, agosto, novembro e dezembro de 2014, e março a dezembro de 2015. Assim descreve o relato da infração: deixar de escriturar no livro próprio para registro de entradas, documento fiscal relativo à operação ou prestação, também não lançado na contabilidade do infrator. A empresa deixou de fazer o registro em seus livros, registro de entrada constantes da AFD de 66 notas fiscais eletrônicas em operações de entradas. Vídeo informação complementar anexa. Artigo infringido é artigo 269 do Decreto-Lei 24.569, acumulado com a penalidade do artigo 1233G da Lei 12.670. Complementando o relato do auto de infração, a agente autuante informou que intimou o contribuinte a comprovar a escrituração das notas fiscais na AFD ou apresentar motivo que justificasse a falta do registro destas, não havendo, porém, qualquer manifestação acerca da solicitação. Sustentou ainda que aplicou a penalidade prevista no artigo 123.3G, sem as alterações promovidas pelas leis 16.258 de 2017, por ser mais vantajosa para a empresa atuada. Instruiu o processo, dentre outros, com os seguintes documentos: auto de infração, informações complementares, mandado de ação fiscal, termo de início de conclusão de fiscalização, termo de intimação, CD com as planilhas de fiscalização, protocolo de entrega de auto de infração, documentos, AR referente à intimação do agravo do auto de infração, impugnação e anexo, certidão de saneamento. A empresa apresentou defesa tempestiva, requerendo a nulidade da ação fiscal com base nos seguintes argumentos: o lançamento fiscal possuiria erros no que tange à capitulação da conduta infracional. Não teria tomado ciência da lavratura do mandado de ação fiscal, conforme estabelece a Instituição Normativa número 49.211, 2011. O agente fiscal teria extrapolado o prazo de 180 dias para a conclusão da ação fiscal, sem que houvesse a emissão de um termo de reinício da ação fiscal. O auto de infração seria nulo, devido às suas informações lacunosas e também por não conter todos os elementos exigidos para a legalidade do procedimento. No mérito, alegou que não houve qualquer tipo de sonegação tributária e que em nenhum momento embaraçou a fiscalização. Arguiu também que o suposto descumprimento da obrigação exigida não acarretaria qualquer prejuízo ao fisco estadual, pois não houve qualquer falta de recolhimento de tributo. O julgador singular proferiu decisão pela procedência do auto de infração, no julgamento número 1381/2020, com o seguinte emenda: ICMS, descumprimento de obrigação acessória, falta de estruturação de nota fiscal eletrônica no livro de registro de entrada. Através do cruzamento de informações entre a FD e o sistema informatizado da Cefaz, ficou constatado que várias notas fiscais eletrônicas emitidas em favor da empresa autuada
nos exercícios de 2014 e 2015, deixaram de ser lançadas em sua escritura fiscal. Auto de infração julgado procedente, infringência aos artigos 269, 276A, 8, parágrafo 1º, 3º, 276G do Decreto 24.569, com penalidade prevista no artigo 123, 2G da Lei 2.670, em sua redação original. Discordando da decisão de primeira instância, a empresa interpôs recurso ordinário, ressaltando nulidade do auto de infração, já que o agente teria extrapolado o prazo de 180 dias para a conclusão da nota fiscal, sem que houvesse emissão do termo de reinício. A agente fiscal não teria analisado os documentos apresentados, necessitando de perícia. O lançamento possuiria erros no que tange à capitulação da conduta infracional. O auto de infração seria nulo, devido às informações lacunosas e por não conter todos os elementos exigidos. No mérito, sustentou que as operações descritas na atuação estariam devidamente justificadas, por se tratar de notas fiscais canceladas posteriormente à escrituração, sendo a sua conduta legítima, que a nota fiscal estaria cancelada no momento da escrituração no livro de registro de entrada de mercadorias, não havendo a substituição do fato à norma punitiva. Que se o contribuinte de boa-fé demonstrasse a veracidade da compra e venda realizada, sendo a nota fiscal cancelada posteriormente ao registro na sua contabilidade, não haveria como ser responsabilizado por tal conduta, que o auto de infração seria inapto a desconstituir a sua contabilidade, uma vez que as informações contidas no SPED revelariam que as notas fiscais tidas como indevidamente escrituradas refletem em verdade que atendeu ao disposto na legislação no momento de sua utilização, que a suposta infração não causou danos ao Tesouro Estadual, já que toda a operação estaria devidamente escriturada, e os montantes inerentes às operações já foram recolhidos aos cofres públicos. Requereu a improcedência da atuação. A assessoria processual e tributária opinou no sentido de que se conheça do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, modificando a penalidade para parcial procedência, reduzindo a multa aplicada na outra infração em conformidade com os cálculos apresentados. Então, esse é o relatório, senhores conselheiros. Obrigado, doutor Saulo. Passo, então, a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Gera Neto, para a sua manifestação. Bem, senhor presidente, aqui a internet está instável, por isso que eu tirei o vídeo. A infração aqui mais simples, sem maiores discussões, que é a falta de escrituração de nota fiscal de entrada, nota fiscal digital. Aí o posicionamento, os argumentos utilizados pelo contribuinte são os mesmos, a defesa é quase com a reprodução da defesa anterior, mas aqui a infração está muito clara, que é a falta de escrituração de nota fiscal em sua escrita fiscal digital. Não houve nenhuma comprovação de que teria sido escrito, ou que estava na contabilidade, nem nada. O contribuinte não trouxe nenhum elemento novo para afastar a acusação. A Procuradoria tem se manifestado sempre pela aplicação da G 123, 3G. No entanto, essa Câmara tem se manifestado pela 8L, 123, 8L. Razão pela qual me parece que a discussão aqui ela vai se cingir só à aplicação da sanção, mas a Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Gera Neto. Doutor Pedro Jorge pediu a palavra. Presidente, só para dizer que eu tenho um dos meus processos idêntico aí ao do doutor Saulo, né? Que depois que eu estou para depois da doutora Mônica, eu posso até relatar aí logo depois desse do doutor Saulo, para a gente aproveitar aí E agora, só para tirar uma dúvida, no meu processo, que o doutor Matheus está falando aí, que é a Procuradoria, mas na assessoria processual tributária também foi pelo 8L. Eu acho que esse do doutor Saulo também foi pelo 8L, não é isso? Pela parcial procedência. Ele, em sessão, é pelo 3G, mas a assessoria processual tributária... É isso mesmo. É pelo 8L, não é isso? Pronto. É isso. Tudo bem, pronto, é isso mesmo. Ok, doutor Pedro, vamos inverter a ordem, até porque realmente eu percebi que há semelhança e o senhor, após encerrarmos esse processo, retomaremos com o seu processo que guarda semelhança. Processo em discussão, algum conselheiro quer se manifestar sobre a matéria?
Não havendo discussão, eu pergunto ao conselheiro relator como vota, lembrando que há também pedido de nulidade, perícia, e, com relação ao mérito, a aplicação da 3G, conforme o lançamento, em manifestação do procurador, ou o 8L, conforme parecer da consultoria. Então, senhor presidente, eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário, afasto aqui as preliminares alegadas e para dar parcial provimento, aplicando aqui o reenquadramento pelo artigo 123, 8L, por ser mais benéfico aqui ao contribuinte. Obrigado, doutor Saulo. Senhores, com relação às preliminares, acredito que algum voto sentido contrário, nulidade, realização de perícia, acredito que não, né? Nenhum voto contrário. Com relação ao mérito, algum voto sentido contrário, parece-me que sim, né, doutora Helena Gomes? E Eu iniciei a divergência aqui, senhor presidente, porque eu me manifesto pela procedência nos termos da autuação com aplicação da penalidade 123, 3G. E a doutora Mônica? Isso, da mesma forma, presidente. Ok. Então, por maioria de votos, a aplicação do 123, 8L, conforme parecer da consultoria, célula de consultoria e assessoria processual tributária. Votos contrários, com a aplicação do 103, 3G, acompanhando a manifestação do procurador, doutora Helena e doutora Mônica, conforme o auto de infração. Então, esta Câmara, por decisão unânime, afasta as preliminares, nulidade de realização de perícia e, no mérito, por maioria de votos, com aplicação do 103, 8L, votos contrários, doutora Helena e doutora Mônica, com aplicação do 3G, 103, 3G. Como o doutor Pedro já mencionou, temos um processo que também trata de nota fiscal sem registro no FD, é o processo de recurso 4636-2018, auto de infração 2018-10-2005. É esse processo, doutor Pedro? Exatamente, presidente. Pronto, então... 4636, exatamente. Ok. 2018. ACS Engenharia Ambiental, recorrente, recorrido, sério julgamento de primeira instância. Passo a palavra ao doutor Pedro para relato do processo anunciado, que acredito que guarda semelhança com os processos relatados, pelo menos com o processo anterior relatado pelo doutor Saulo Santos. Com a palavra, doutor Pedro. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores conselheiros, doutora Helena, doutora Mônica, doutor William Falcão, doutor Carlos César Pierre, doutor Saulo Santos, nosso procurador do bem, da Câmara do Bem, doutor Matheus Viana, e nossa secretária, doutora Evaneide, né? Vamos aqui iniciar o nosso relato. Como o nosso presidente já mencionou, o processo é o 4636-2018, recorrente ACS Engenharia Ambiental Limitada. A presente demanda consiste em auto-infração lavrado para a cobrança de multa no valor de R$ 118.939,07, nos termos trazidos a seguir. Deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entrada de mercadorias. A empresa deixou de fazer o registro em seus livros, registro de entrada constante na FD, de 340 notas fiscais eletrônicas em operação de entrada, vide informações complementares e anexas. O período da infração teria sido os meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. E a penalidade aplicada foi o 123 3G da Lei 12.670. Segundo a autoridade fiscal, entre janeiro de 2014 e dezembro de 2015, com base no cruzamento de dados, constatou-se que a empresa deixou de escriturar no livro de registro de entrada e de sua escrituração fiscal digital, total de 340 notas fiscais eletrônicas emitidas em operações de entrada no montante de R$ 1.189.390,72,
Sendo assim, em razão da infração cometida, ficou sujeito à aplicação da penalidade disposta no artigo 123, 3G da Lei 12.670. As folhas 25 e seguintes, a autuada apresentou impugnação preliminarmente fundamentada na sua argumentação seguintes, né? A ausência de notificação acerca do início da ação fiscal, a duração do procedimento fiscalizatório por prazo superior de 180 dias, lacunosidade das informações prestadas pelo fiscal durante o procedimento fiscalizatório, o que promoveria supostamente a violação ao contraditório e à ampla defesa, e o auto de infração não atenderia a todos os requisitos formais indispensáveis. Aí foi a questão preliminar. No mérito, ela oferta declarações amplas e vagas, né, afirmando genericamente que suas condutas estavam de acordo com a legislação e supostamente não promoveriam prejuízos ao erário do Estado do Ceará. Em análise de primeira instância, o julgador entendeu pela procedência do auto de infração. Afirmou, primeiramente, que o auto de infração é perfeito na indicação da infração, dispositivo legal infringido e a penalidade cabível, não existindo qualquer falha na calculação legal do ilícito em questão. No que diz respeito à suposta falta de notificação do autuado acerca do início da ação fiscal, e cita que as folhas 8 dos autos consta o aviso de recebimento que comprova a intimação do contribuinte. Acerca do cumprimento no prazo de 180 dias, o julgador detalha que a fiscalização teve início em 12 de janeiro de 2018, com a ciência da autuada, conforme a R, e a finalização em 13 de julho, como já foi discutido aí em processos anteriores. O que se deu com a postagem do auto de infração e no termo de conclusão nos Correios com a R, de modo que a ação se desenvolveu dentro do prazo legal. Do mais, a autuada não especifica que as supostas lacunas o auto de infração possui, o que torna suas alegações genéricas inservíveis a um juízo de valor acerca de tal argumento. Por fim, frisa que toda e qualquer violação da legislação promove, sim, prejuízo imediato ou imediato ao fisco estadual. As folhas 59 seguintes, o autuado apresentou recurso ordinário. Preliminarmente, repetiu a argumentação acerca da suposta lacunosidade das informações prestadas pelo fiscal, acerca dos defeitos do auto de infração, qual não atenderia a todos os requisitos formais dispensáveis, e acerca da suposta falta de prejuízo para o erário estadual. Do mais, adicionou os argumentos, né? Que o início de prazo de 180 dias para a conclusão dos trabalhos deve ser contado do início da ação e não da data da ciência por parte do fiscalizado. E considerando o tempo entre 12 de janeiro de 2018 e 13 de julho de 2018, transcorreram 182 dias. E também fala sobre a imprestabilidade do levantamento fiscal e da necessidade da perícia sobre a documentação. E também argue a questão do efeito confiscatório da penalidade aplicada. Quanto às questões de mérito, mais uma vez, a autuada oferta declarações amplas e vagas, afirmando genericamente que suas condutas estavam de acordo com a legislação e supostamente não promove prejuízo ao erário do Estado do Ceará. Analisando o caso, a Assessoria Processual Tributária emitiu parecer sugerindo conhecer do recurso ordinário para dar parcial provimento. No parecer, se afasta desde logo a ideia do descumprimento do prazo superior a 180 dias, firmando-se que a contagem devida implica em tempo dentro da margem legal. Ademais, o argumento de cesseamento de defesa, em razão de defeitos formais ou lacunosidade, também é afastado, porquanto o auto serve perfeitamente a indicar a capitulação legal da infração cometida. Acerca do genérico pedido de perícia, sem qualquer indicação dos quesitos, opina a assessoria no sentido de que deve ser negado, porquanto são incontroversos os fatos e os elementos contidos no auto,
são suficientes à formação do convencimento do julgador. Quanto ao mérito, a defesa alega genericamente que as notas de entrada foram escrituradas, porém sem informar datas precisas ou trazer qualquer documento para embasar as alegações. Não logra, portanto, êxito em identificar em que período, supostamente, as notas faltantes teriam sido escrituradas. Por fim, o parecer sugere o reenquadramento da penalidade para aquela disposta no artigo 123, 8L, da Lei 12.670, tendo em vista que, ao não cumprir o dever de informar nossos fiscais ao fisco, o sujeito passivo também omite informação em arquivo magnético. Frisa tanto, para tanto que o limite da multa deve levar em conta a questão de não ultrapassar o parâmetro de 1.000 FIIs disposto no dispositivo legal. A Procuradoria-Geral do Estado adotou o parecer. Presidente, esse é o relato sucinto deste processo. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Matheus Viana Neto, representante da PG, com a palavra. Então, presidente, senhores conselheiros, o destino desse processo é o mesmo do processo que acabou de ser votado, ou seja, a falta de escrituração de nota fiscal de entrada, comprovado, os argumentos utilizados pelo contribuinte são o mesmo do processo anterior. Então, a Procuradoria tem a mesma posição manifestada anteriormente no sentido de aplicação da 3G. É mais sabedor, repito mais uma vez, do posicionamento dessa Câmara sobre a matéria. É isso, senhor presidente. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão a ser tratada no referido processo? O silêncio indica que não. Doutor Pedro Jorge, lembrando que as nulidades suscitadas pela parte são comuns aos processos, 2 processos anteriores. Também há um pedido de perícia também, doutor Pedro? Exatamente, presidente. Ok. Com relação às preliminares, como vota? Eu afasto as preliminares, presidente. E no mérito? E no mérito eu voto pela parcial procedência, pelo 123.8L, de acordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária. Senhores, com relação ao mérito, doutora Helena e doutora Mônica, né, se manifestam pelo 3G. Confirmo, então, a penalidade do 3G, portanto, decisão por maioria de votos, né, já que o processo em discussão é semelhante ao processo anterior. Então, esta Câmara, por decisão unânime, afasta as preliminares de nulidade, perícia e, no mérito, por maioria de votos, a decisão de aplicar o 123.8L, parcial procedente, de acordo com o parecer da Célula de Consultoria Tributária. Acompanharam o entendimento do procurador, 123.3G, doutora Helena Gomes e doutora Mônica Maria Castelo. Senhores, temos mais um processo também da relatoria do doutor Pedro. Vamos concluir esse bloco aqui do doutor Pedro, né, e talvez um pequeno intervalo logo após esse processo, que já anuncio. Processo de recurso de número 4634/2018, auto de infração 2018-10-260, recorrente ACS Engenharia Ambiental, Indústria de Máquinas e Equipamentos, recorrido, célula de julgamento primeira instância, conselheiro relator, doutor Pedro Jorge Medeiros, a indicação também de procedência primeira instância e parcial procedência pela Assessoria Processual Tributária. Passo a palavra, então, ao conselheiro relator para início do relato. Renovando nosso bom dia a todos. O processo, como foi dito, é o 4634. E a presente demanda consiste em um auto de infração lavrado para a cobrança de multa no valor de R$ 162.668,70, nos termos a seguir. Deixar de escriturar no livro de registro de saída, inclusive sua modalidade eletrônica, dentro do período de apuração do imposto, documento fiscal de operação ou prestação de serviço tributado pelo regime
distribuição tributária, cujo imposto já tenha sido retido, bem como as amparadas por não incidência ou isenção incondicionada. A empresa não registrou na FD 27 notas fiscais emitidas, vide informações complementares anexas. O período da infração teria sido mês de julho de 2014, setembro de 2014, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014, março de 2015 e abril de 2015. A penalidade foi o artigo 126 da Lei 12.670. Segundo o fiscal, os períodos acima indicados, com base no cruzamento de dados, verificou-se que o contribuinte emitiu diversas notas fiscais eletrônicas e deixou de registrar em seus arquivos de escrituração fiscal digital as referidas notas. Cabe salientar que nesse documento não houve destaque do CMS, em razão de se tratar de operações sujeitas à submissão tributárias, isentas ou amparadas por não incidência. Sendo assim, em razão da infração cometida, ficou sujeito à aplicação da penalidade disposta no artigo 126 da Lei 12.670. As folhas 20 seguintes dos autos, a autuada apresentou impugnação, preliminarmente fundamentando sua argumentação nos seguintes argumentos: ausência da notificação acerca do início da ação fiscal, duração do procedimento superior a 180 dias. Foi uma repetição dos processos anteriores, presidente. Lacunosidade das informações prestadas pelo fiscal durante o procedimento fiscalizatório, o que promoveria supostamente a violação ao contraditório e ampla defesa, e o auto de infração não atenderia a todos os requisitos formais indispensáveis. Quanto ao mérito, fundamentou sua argumentação basicamente em torno da suposta imprestabilidade do levantamento fiscal em razão da presença de notas canceladas, substituídas ou complementares, o que demandaria perícia para averiguação. Demais, trata do suposto caráter confiscatório da penalidade aplicada e oferta declarações amplas e vagas, afirmando genericamente que suas condutas estavam de acordo com a legislação e supostamente não promoveram prejuízo ao Estado do Ceará. Na primeira instância, o julgador entendeu pela procedência da ação fiscal, afirmou que o auto de infração é perfeito na indicação da infração e o dispositivo legal infringido e a penalidade cabível, não existindo qualquer falha na capitulação legal do ilícito em questão. No que diz respeito à suposta falta de notificação do autuado acerca do início da ação fiscal, cita que dos autos consta o aviso de recebimento que comprova a intimação do contribuinte. Acerca do cumprimento do prazo de 180 dias, o julgador detalha que a fiscalização teve início em 12 de 1 de 2018, com a ciência da autuada, conforme a R, e finalização em 13 de 7 de 2018, com a ciência da autuação, de modo que a ação se desenvolveu dentro do prazo legal. Do mais, a autuação não especifica que supostas lacunas o auto de infração possui, o que torna suas alegações genéricas inservíveis a um juízo de valor acerca de tal argumento. Sobre a suposta emissão de notas fiscais em duplicidade, firma o julgador que não constam dos autos provas de que tenham sido canceladas. Impossível acatar argumento deste tipo sem um elemento de prova suficientemente forte e que justifique ao menos a realização do exame pericial acerca de notas complementares. Devem ser escrituradas em qualquer hipótese, principalmente quando houver destaque do CMS. Por fim, frisa o julgador que toda e qualquer violação da legislação promove sim prejuízo imediato ou imediato ao fisco estadual, mas que, de todo modo, a aplicação da penalidade independente da conduta delituosa ter causado ou não prejuízo. As folhas 59 seguintes, o autuado apresentou recurso ordinário, onde basicamente repete os argumentos da impugnação. Preliminarmente, a argumentação, repetiu a argumentação acerca da suposta lacunosidade das informações prestadas, acerca do defeito do auto de infração, o qual não atenderia
a todos os requisitos formais indispensáveis, acerca da falta de prejuízo para o fisco estadual e também sobre o efeito confiscatório da penalidade aplicada. E também sobre a imprestabilidade do levantamento fiscal e da necessidade de perícia sobre a documentação. Do mais, adicionou os argumentos novos, né, que o início do prazo de 180 dias deveria ser contado do início da ação fiscal e não da data dos trabalhos, e não da data da ciência, né, por parte do fiscalizado, considerando que o tempo seria 182 dias, de 12 de janeiro a 13 de julho. Quanto às questões de mérito, mais uma vez, oferta de declarações amplas e vagas, afirmando genericamente que suas condutas estavam de acordo com a legislação e supostamente não promover prejuízo ao erário do Estado do Ceará. Analisando o caso, a assessoria processual tributária emitiu parecer sugerindo conhecer o recurso ordinário para dar parcial provimento. No parecer, se afasta desde logo a ideia do descumprimento do prazo superior a 180 dias, afirmando-se que a contagem devida implica em tempo dentro da margem legal. Ademais, o argumento de cessamento de defesa, em razão de defeitos formais ou lacunosidade, também é afastado, porquanto o auto serve perfeitamente a indicar a capitulação legal em infração cometida. Sobre o caráter confiscatório da multa aplicada, a assessoria opina pela impossibilidade de tal tema ser tratado no processo administrativo por falta de competência do órgão para tanto, o que violaria, inclusive, o artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614. Acerca do genérico pedido de perícia, sem qualquer indicação dos quesitos, opina também a assessoria no sentido de que deve ser negado, porquanto são incontroversos os fatos e os elementos contidos no auto são suficientes à formação do convencimento do julgador. Quanto ao mérito, a defesa alega genericamente que as notas de entrada foram escrituradas, porém sem informar datas precisas ou trazer qualquer documento para embasar as alegações, ante a falta dos quesitos, sendo realizado de forma genérica, opina por negar tal possibilidade nos termos do artigo 97.1 da Lei 15.614. Por fim, o parecer sugere o reenquadramento da penalidade para aquela disposta no artigo 123.8L da Lei 12.690, tendo em vista que, ao não cumprir o dever de informar notas fiscais ao fisco, individualmente, o sujeito passivo também omite informações em arquivo magnético. Presidente, esse é o nosso breve relato. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE, para a sua manifestação. Bem, senhor presidente, aqui o caso é interessante porque é falta de escrituração de nota fiscal de saída, cujo imposto foi pago por substituição tributária. Veja, houve um processo inicial em que houve a falta de escrituração, mas o imposto não havia sido recolhido. Houve a falta de escrituração e a empresa foi autuada pela falta de recolhimento do ICMS, decorrente da não escrituração das notas fiscais. Agora, os produtos, conforme já indica o agente fiscal, o autuante, os produtos, as mercadorias, o imposto foi pago por substituição tributária, razão pela qual ele não lança um imposto. Aí se constitui descumprimento de obrigação tributária. E o que é mais interessante nesse caso é que se poderia caminhar para a aplicação daquela sanção, como eu falei, a do bonde, é do artigo, eu não consegui identificar, a doutora Helena, me ajude, aquela do bonde é 126, para as infrações não previstas na legislação, para as quais não há penalidade. 123, 8D. 8D. É a 8D, né? Pois bem, podia se aplicar, nesse caso, como no recolhimento do imposto, 8D. Mas a consultoria traz um raciocínio bem interessante, que me pareceu. É que, nessa hipótese, haveria, sim, uma sanção específica para isso, que seria da 8L. Aí, sim, que é a falta de escrituração em arquivos magnéticos,
o que é que implica? Porque diz o seguinte, a redação atual: omitir informações em arquivos eletrônicos ou neste informar dados divergentes dos constantes dos documentos fiscais. Omitir informações. Então, essa omissão de informações seria perfeitamente cabível para esse caso. Quando um contribuinte deixa de escriturar as notas fiscais de saída, ele está omitindo informações. Quando ele deixa de escriturar a nota fiscal de entrada, há uma sanção específica para isso, que é a do G, como vem defendendo a Procuradoria do 3G. Falta de escrituração de nota fiscal de entrada. Aí é uma aplicação, aí uma infração específica. Mas no caso da saída, ou é falta de recolhimento, e como agora a escrituração é feita toda digital, ou é falta de recolhimento, repito, ou é, então, a omissão de informações previstas na AL. Me curvo a esse entendimento e sugiro, então, senhores, a aplicação da 123.8L. Ainda há a possibilidade de aplicação do artigo 126, caput, evidentemente, que aí seria mercadoria sujeita à substituição tributária, cujo imposto foi pago, seria o caput porque a operação não foi escriturada, então não se poderia aplicar o parágrafo único. Mas vejam, senhores, aqui, se aplicar o caput do artigo 126, a penalidade vai ser mais gravosa. Então, há dois elementos que me parece que convergem para a aplicação do 123.8L. É a gravidade da sanção, que é menos gravosa, o 8L, e a sua especificidade. Ela é muito mais específica do que outra qualquer. Razão pela qual a Procuradoria entende que o caso é de procedência da acusação, mas com a penalidade prevista no artigo 123.8L. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão a ser tratada? O silêncio indica que não. Pergunta, então, ao conselheiro relator, doutor Pedro Jorge Medeiros, considerando que há também as preliminares de nulidade, perícia, são comuns, né, aos demais processos. Como vota com relação às preliminares, doutor Pedro Jorge? Presidente, eu afasto todas as preliminares, como afastei no processo anterior. E com relação ao mérito? E o mérito eu voto pela parcial procedência, pelo 123.8L, de acordo com a assessoria processual tributária e pela própria manifestação da Procuradoria em sessão. Senhores, com relação às preliminares, algum voto em sentido contrário? Decisão unânime. Com relação ao mérito, a parcial procedência, aplicando o 123.8L, de acordo com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Algum voto em sentido contrário? Então, neste caso, com relação ao mérito, esta Câmara e também as preliminares reconhecem o recurso, dar parcial provimento, né, afasta preliminarmente as nulidades suscitadas e também a revelação de trabalho pericial, e no mérito decide pela parcial procedência, modificando, né, a decisão de procedência para parcial procedência, conforme o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, ratificado em sessão pelo representante da PGE, aplicando o 123.8L. Senhores, temos mais dois processos também da empresa ACS Engenharia Ambiental. Uma sugestão de 5 minutos de intervalo e retornaremos com os dois processos finais. Da relatoria, doutora Mônica Maria Castelo. Então, 5 minutos de intervalo, retornaremos logo em seguida.